Abelhas nativas. Meu nome é Nilson, sou técnico em agropecuária, responsável pela criação de abelhas sem ferrão aqui no Parque Zoobotânico, responsável também pelo laboratório de entomologia. Hoje a gente vai falar um pouco e levá-los a conhecer um pouco sobre esses fascinantes insetos que são as abelhas, e em especial as abelhas nativas, ou as abelhas sem ferrão, especialmente aqui da nossa. E o que são as abelhas? O que é? São espécies de abelhas originárias do Brasil, muitas espécies com e sem ferrão povoam nossas florestas. A exemplo dessas, nós temos abelhas de pequeno porte, que são as jataís, né, a lambiolho, entre outras espécies pequenas. Temos abelhas maiores ou intermediárias, que são as jandaíras, aí temos as urussus, em outras regiões nós temos as mandassaias. São uma abundância de espécies que existem no Brasil. A importância desses insetos são tão importantes porque polinizam plantas nativas e das nossas florestas, como também as espécies agrícolas, e sendo responsável até por de 80 a 90% da polinização de nossas plantas, garantindo assim a produção de frutos e sementes, elas mantendo a biodiversidade, produzem mel, pólen e cera, armazenam o pólen. Sem as abelhas não há a produção de alimentos, né? Haja visto que elas são responsáveis pela polinização de uma grande parcela das plantas a que nós nos referimos. Elas pertencem a um grupo, né, chamados meliponíneos, né? Não possuem ferrão funcional, ou seja, possuem um ferrão atrofiado. Produzem um mel medicinal, um mel de ótima qualidade, ideais para a criação em meliponários, ou seja, em locais onde pode se formar um grupo, né, de enxames, a qual nós chamamos de meliponário. O meliponário, como falei, é um local onde as abelhas são colocadas, né? Pode ser em prateleiras, pode ser em cavaletes, né? Que são espécies que vivem em grupos. A conservação dessas espécies, né, também contribui com a educação ambiental, uma produção sustentável de mel, cera e própolis. Quais são as principais ameaças? Abelhas são sensíveis, são insetos, né? E como fazem parte das florestas, elas utilizam as flores, né, em busca de seus alimentos. E ali, como ameaça principal, né, em áreas mais antropizadas, são os agrotóxicos, né, a poluição, seja derivada de poluição de fumaças, entre outros, o desmatamento, que é um carro-chefe, né, por conta de destruir as árvores, onde 80% da nossa região são encontradas em ocos de árvores, e onde elas desaparecem, o ambiente já está totalmente doente, né? Então significa que se não existe abelha, esse ambiente está totalmente doente ou comprometido. Como podemos ajudar? Plantando espécies nativas ou espécies com esse potencial melífero, né, que produzam alimento e disponibilizam essas abelhas, evitando os pesticidas domésticos que são utilizados pelo homem, divulgando informações corretas a respeito dessas práticas, né? Manejar em caixas racionais, proporcionando assim a multiplicação e a existência desses insetos, e respeitar e proteger os seus ninhos, né? Dessa forma, podemos preservar as abelhas e preservar a vida. Você gostou do conteúdo? Então curta, comente e compartilhe.